it seems unlikely that the labor market will be a source of elevated inflationary pressures anytime soon. We do not seek or welcome further cooling in labor market conditions. Overall, the economy continues to grow at a solid pace, but the inflation and labor market data show an evolving situation. The upside risks to inflation have diminished, and the downside risks to employment have increased. As we highlighted in our last FOMC statement, we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We will do everything we can to support a strong labor market as we make further progress toward price stability. With an appropriate dialing back of policy restraint, there is good reason to think that the economy will get back to 2% inflation while maintaining a strong labor market. The current level of our policy rate gives us ample room to respond to any risks we may face, including the risk of unwelcome further weakening in labor market conditions. Fala pessoal do cenário econômico. Hoje vamos explorar os movimentos recentes dos principais bancos centrais globais, com ênfase nas sinalizações de cortes de juros por Jerome Powell, presidente do Fed. Essas decisões terão um impacto direto no mercado financeiro, e estamos aqui para oferecer aquela análise precisa que você só encontra com a gente. Principais bancos centrais em sincronia, enquanto Powell indica cortes do Fed. Na última sexta-feira, representantes de 3 dos maiores bancos centrais do mundo sinalizaram um forte compromisso em reduzir ou continuar diminuindo as taxas de juros nos próximos meses. Esse movimento marca o fim de uma era de altos custos de empréstimos, à medida que a economia global começa a emergir da inflação pós-Covid. A redução das taxas de juros pode impulsionar a demanda por crédito, estimulando o crescimento econômico, mas também requer cautela para evitar novas bolhas de mercado. Jerome Powell, presidente do Fed, durante uma reunião anual de formuladores de políticas globais e economistas em Jackson Hole, Wyoming, afirmou que chegou a hora de ajustar a política, sugerindo que o Banco Central dos Estados Unidos pode reduzir os juros quando se reunirem em setembro. Esse ajuste na política monetária do Fed demonstra um foco maior na estabilização do crescimento econômico, o que pode aliviar os mercados, mas também apresenta desafios para manter o controle da inflação. Com o início do Fed praticamente garantido e muitos dos grandes bancos centrais alinhados, a remoção de algumas incertezas traz um alívio para os investidores. No entanto, ainda há grandes incertezas e riscos. Nem Powell, nem seus colegas forneceram clareza sobre a rapidez com que pretendem avançar na redução das taxas nos próximos meses. Nesse contexto, a fraqueza emergente nos mercados de trabalho e o crescimento econômico geral estão substituindo a inflação como a principal preocupação dos formuladores de políticas. A incerteza sobre o ritmo dos cortes de juros exige que os investidores adotem uma abordagem estratégica em setores mais sensíveis às taxas de juros, como o imobiliário e o financeiro. A direção é clara, e o momento e o ritmo dos cortes de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos, declarou Powell no simpósio econômico anual do Fed em Jackson Hole. A dependência de dados econômicos cria um ambiente volátil, onde cada nova informação pode alterar drasticamente as expectativas do mercado, exigindo decisões financeiras ágeis. Além de Powell, diversos membros do Conselho do Banco Central Europeu participaram das discussões, entre eles Olli Rehn, da Finlândia, Martins Kazaks, da Letônia, Boris Vučić, da Croácia e Mário Centeno, de Portugal, que manifestaram apoio a uma nova redução nas taxas de juros no próximo mês, após um corte histórico em junho. A coesão entre os membros do BCE fortalece a expectativa de uma política monetária mais flexível na zona do euro, o que pode incentivar investimentos, mas também pressionar a estabilidade dos preços. A Rehn destacou que o processo de desinflação na zona do euro está no caminho certo, mas alertou para as perspectivas de crescimento moderado na Europa, especialmente no setor de manufatura. Ele reforçou a necessidade de um corte de juros em setembro. Embora a desinflação controlada seja positiva para o poder de compra dos consumidores, o crescimento moderado na manufatura pode limitar a recuperação econômica na Europa, afetando mercados emergentes que dependem das exportações para a região.
Centeno, por outro lado, considerou a decisão de flexibilizar novamente em menos de 3 semanas como fácil, dados os recentes números de inflação e crescimento. A facilidade com que a política monetária pode ser ajustada reflete a confiança nas previsões econômicas atuais, mas também destaca que as margens para erros são estreitas, com impactos significativos no mercado caso as expectativas não se confirmem. Os formuladores de políticas na zona do euro agora demonstram mais preocupação com o crescimento, que deu sinais de enfraquecimento após um forte primeiro semestre. Eles também estão atentos ao enfraquecimento dos mercados de trabalho, embora a inflação ainda seja um fator crucial nas decisões do BCE. A mudança de foco para o crescimento e o emprego sugere que o BCE pode adotar uma postura ainda mais flexível, o que pode ser benéfico a curto prazo, mas também pode deixar o bloco vulnerável a choques inflacionários no futuro. Entre as autoridades do BCE, parece haver um consenso sobre mais 2 cortes de juros este ano, incluindo um em setembro, desde que a inflação se mantenha alinhada com as projeções do banco, que prevêem uma queda para a meta de 2% no segundo semestre de 2025. A previsão de inflação controlada até 2025 reflete uma visão otimista, mas dependerá da habilidade dos formuladores de políticas em equilibrar a demanda econômica com o controle dos preços. Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, também deve se pronunciar na reunião de Jackson Hole. Em declarações preparadas, ele sugeriu estar aberto a novos cortes de juros, destacando que os riscos de uma inflação persistente parecem estar diminuindo. A postura de Bailey revela uma abordagem preventiva, onde a redução das taxas visa sustentar o crescimento sem comprometer a estabilidade dos preços, essencial para manter a confiança dos mercados. O Banco Central do Reino Unido reduziu sua taxa de empréstimo de referência em 1/4 de ponto no início deste mês para 5%, marcando a primeira redução desde o início da pandemia. Esse corte reflete a necessidade de estímulo econômico adicional e indica que o Reino Unido ainda enfrenta desafios significativos em sua recuperação pós-pandemia. Em outras partes do mundo, os bancos centrais do Canadá, Nova Zelândia e China também estão adotando políticas de flexibilização. A única grande exceção é o Japão, onde as autoridades iniciaram seu primeiro ciclo de aperto em 17 anos. A diversidade nas políticas monetárias globais revela os diferentes estágios de recuperação econômica e os desafios específicos de cada região, o que pode criar oportunidades de arbitragem para investidores atentos às tendências macroeconômicas. Powell não forneceu muitas direções além de setembro, reiterando que a direção é clara e o momento e o ritmo dos cortes nas taxas dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos. Ele enfatizou que, daqui para frente, ele e seus colegas estarão mais focados nos sinais do mercado de trabalho do que na inflação. O foco no mercado de trabalho sugere que o Fed está preocupado com uma possível desaceleração econômica, o que poderia pressionar ainda mais as políticas monetárias expansionistas. Trata-se de opcionalidade e calibração de como eles descem a montanha, disse Jenny Swank, economista-chefe da KPMG. Esse discurso deixa claro que o mercado de trabalho agora é o foco número 1. A ênfase no mercado de trabalho reflete a interdependência entre emprego e crescimento econômico, onde um mercado de trabalho saudável é visto como essencial para uma recuperação sustentável. Powell apelou para o apoio ao mercado de trabalho, mencionando o recente aumento na taxa de desemprego para 4,3%, a mais alta em quase 3 anos, e classificando o enfraquecimento do mercado de trabalho como inegável. Ele acrescentou que os banqueiros centrais não receberiam bem novos aumentos na taxa de desemprego. A preocupação com o aumento do desemprego pode levar a uma postura mais agressiva na redução das taxas de juros, visando evitar uma recessão mais profunda. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar um mercado de trabalho forte à medida que avançamos em direção à estabilidade de preços, afirmou Powell. Essa declaração reflete o compromisso do Fed com sua dupla missão: promover o máximo de emprego possível enquanto mantém a estabilidade de preços, uma tarefa complexa em tempos de incerteza econômica. Uma pesquisa apresentada na conferência de Jackson Hole alertou que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está se aproximando de um ponto de inflexão e que uma desaceleração adicional pode resultar em um aumento acentuado na taxa de desemprego.
Se essa inflexão no mercado de trabalho se confirmar, pode exigir respostas rápidas do Fed, possivelmente antecipando cortes mais agressivos nas taxas para evitar uma crise mais profunda. Vai depender dos próximos dados, disse Rafael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, na sexta-feira. Se o desemprego aumentar, teremos que agir. A flexibilidade nas políticas do Fed será crucial nos próximos meses, com o potencial de ajustes rápidos, dependendo da evolução dos indicadores econômicos. As autoridades do Fed receberão um relatório adicional sobre o mercado de trabalho e dois sobre a inflação antes de sua próxima reunião. Economistas consultados pela Bloomberg esperam que o desemprego suba para 4,4% até o final do ano, o que pode levar o Fed a acelerar os cortes nas taxas. Com o aumento previsto no desemprego, o cenário se torna mais desafiador para o Fed, que precisará equilibrar suas políticas para evitar impactos negativos no crescimento econômico. Na reunião de setembro, o Fed também divulgará um novo conjunto de projeções econômicas, indicando onde espera que sua taxa de juros esteja no final de cada ano até 2026. Essas projeções serão cruciais para o planejamento de longo prazo dos investidores, oferecendo um mapa mais claro das intenções do Fed e das possíveis trajetórias econômicas. Gostou da análise? Não se esqueça de se inscrever no Cenário Econômico para estar sempre atualizado sobre os principais movimentos do mercado e como eles podem impactar suas finanças.